Olá, quarto período, boa noite. Eu sou o professor Newton e estou gravando esse vídeo aqui a pedido da professora Larissa para ajudar vocês com uma dúvida que surgiu na aula dela sobre qual notebook, qual computador é adequado para rodar SketchUp, né? Ou de uma forma mais geral, qual computador é adequado para se trabalhar com softwares utilizados aí na arquitetura. Eu comentei com a professora Larissa que nós temos essa disciplina no curso, né? A gente tem aí a disciplina de tópicos especiais que é ministrada no nono período, no primeiro semestre, né? O nono período de arquitetura, onde nós abordamos esses conhecimentos todos com relação a configurações de computadores, a redes de computadores e outros assuntos relacionados à tecnologia da informação dentro do ramo de atuação da arquitetura. E é um assunto extenso essa parte de configuração, de conhecer os detalhes de cada configuração que os computadores nos apresentam, toma aí no período a primeira etapa inteira. Então, não seria viável fazer aqui para vocês um vídeo extenso para poder entregar todos os conhecimentos relacionados a essa questão de configuração, escolher qual detalhe dentro de cada configuração, mas eu vou tentar passar num vídeo mais breve o suficiente para que vocês tenham um primeiro contato, para que seja possível dar o primeiro passo no momento aí da escolha de um computador, para que vocês possam ter subsídios de buscar informação relevante se algum de vocês estiver aí no momento de adquirir um computador para poder trabalhar, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a gente, quando vai buscar um computador para trabalhar com os softwares de arquitetura, você não pergunta diretamente qual computador que vai ser suficiente para poder trabalhar com determinado software. É o contrário. Você pergunta para o software qual computador que você quer ter para trabalhar comigo no meu empreendimento. Porque o software, ele quando é produzido, traz consigo quais são os requisitos mínimos de utilização que o fabricante determina para que você tenha aí o desempenho adequado no resultado do trabalho. Por exemplo, a professora Larissa diz que vocês perguntaram qual é o notebook adequado para rodar SketchUp. Então, a gente vai perguntar para o SketchUp qual que é o notebook que ele gostaria de ter para trabalhar. Venho aqui no Google, tá? E faço essa pergunta que está aqui. Olha só. SketchUp Requirements. Quais são os requisitos para o SketchUp? Aparece muito resultado, né? São muitos resultados exibidos. Eu gosto de ir onde você tem aqui o site oficial do SketchUp. Tem muito blog também que traz informação importante, principalmente se for a partir de fóruns, onde pessoas que já estão utilizando, que têm experiências prévias de utilização, tanto do software quanto do hardware do equipamento, compartilham essas experiências e mostram para a gente assim muitos detalhes do que realmente acontece no dia a dia de trabalho com determinado tipo de computador. Vale a pena fazer pesquisas nesses conteúdos, tá? Eu vou me ater aqui nesse momento no site oficial do SketchUp, então eu vou acessar esse aqui, o SketchUp Hardware and Software Requirements, já está aberto aqui para adiantar para a gente, tirando um pouquinho do zoom. Então eu tenho aqui o site oficial do SketchUp trazendo para mim quais são os requisitos de hardware e de software. Vejam, são dois ambientes mais tradicionais, né? A gente tem aqui um ambiente Windows e um ambiente macOS. Mesmo durante as nossas aulas no nono período, a gente foca mais, na verdade foca totalmente em ambiente Windows, né? O ambiente Mac, computadores da Apple, ele é mais limitado. Acredito que mesmo no começo de um trabalho,
Não há assim muita presença, não vou dizer que ninguém utiliza, mas não há muita presença de computadores da Apple, e sim, até por uma questão de acessibilidade, de computadores baseados em sistema operacional Windows. A gente abre aqui então, né, vejam, o Windows 10 11, e aí você tem aqui as condições de ambiente do sistema operacional para poder verificar o que solicita com relação ao hardware. E aqui que está a parte interessante, pessoal. Deixa eu ampliar um pouquinho a imagem aqui. Veja, você tem aqui, olha, software, tá falando aqui, só voltando rapidinho, software, você tem que ter uma conexão de internet, é requerida para instalar o SketchUp, você tem que ter esse .NET Framework, isso aqui é instalado, né, é um software que a gente chama de plugin, que você instala para poder funcionar, possivelmente na instalação do SketchUp, se você não tiver isso daqui no computador, ele vai instalar para você, mas o foco nosso está aqui, olha, hardware recomendado, né? O que espera-se de um computador para poder trabalhar com o SketchUp. E, turma, normalmente coloca-se aqui a configuração mínima para você ter no seu computador, certo? Você vê aqui que pede-se um processador com 2 ou mais GHz de velocidade, 2 GHz ou mais de velocidade. Então, qualquer computador que está equipado lá com processador i3, i5, i7 ou talvez processadores da AMD, o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 ou superiores que vão ser lançados no mercado ainda, já tem inclusive o lançamento aí do i9 da Intel, eles vão trazer informação sobre a velocidade de processamento, o potencial de processamento que é oferecido naquele equipamento. Mínimo para você trabalhar com SketchUp. Com SketchUp, não se esqueçam disso. Isso aqui é para um software, tá? 2 ou mais GB. E é claro que quanto maior o poder de processamento, melhor o rendimento do seu trabalho. Precisa de uma placa gráfica compatível, né, com uma geração corrente AMD ou NVIDIA. Aqui embaixo vai falar um pouquinho mais sobre a placa gráfica. A AMD ou NVIDIA, a AMD Radeon, né, NVIDIA GeForce, são as duas placas gráficas, né, placa de vídeo que a gente tem no mercado. Você precisa ter 8 ou mais gigabytes de memória RAM, recomendo fortemente mais, tá? E 8 GB hoje é praticamente padrão de mercado para você fazer qualquer coisa para trabalhar. Eu arriscaria dizer ali que você precisaria do dobro de memória, pelo menos 16 GB. 2 GB de espaço avaliado no seu disco rígido ou SSD, isso daqui é pouco comparado ao que a gente tem aí sobre armazenamento, tá? E falando um pouco mais da placa de vídeo, você precisa de uma placa de vídeo 3D, né, com 1 GB de memória. Outra coisa também que está muito no limite, como eu disse, as indicações que são feitas aqui é para configuração mínima, para você poder trabalhar assim, na base da necessidade que o SketchUp vai te dar. Quanto maior a configuração, melhor será o rendimento. Então aqui você tem uma placa de vídeo 3D com 1 GB de memória ou superior. E suporte para hardware, com aceleração de hardware, esse que vem da placa de vídeo, né? Todas elas oferecem isso. E uma coisa muito importante que às vezes se esquece na placa de vídeo, né? Não é só a placa em si, o equipamento que você vai observar. A placa de vídeo, a gente costuma dizer que ela é praticamente um mini computador dentro do seu computador. Então você tem que ter um determinado software instalado na sua placa de vídeo, né? Presente na sua placa de vídeo. No caso, é esse driver que a gente está vendo aqui, ó, driver. Para o SketchUp ele precisa de OpenGL, o nome do driver 3.1 ou superior. E aqui é importante perceber, né, a placa de vídeo que já venha, quando você compre a placa de vídeo, ela já possua previamente instalado nela, presente nela, o OpenGL 3.1.
e que seja possível você fazer atualizações. Hoje eu acho que é muito difícil você encontrar uma placa de vídeo que não permita atualizações, mas é uma coisa que tem que ser verificada também. Então, isso daqui é assim o mínimo, o básico que você precisa saber para buscar um computador, um notebook que vá trabalhar com o SketchUp. Agora vejam, não é só essa informação aqui é a base. Por quê? Quando eu falo com vocês assim, 8 GB de RAM, 8 GB ou mais, vamos pegar a memória RAM como exemplo. Eu falei com vocês 16, 12, 16 por aí. Qual que é o limite? Até onde eu consigo ir? Depende de configuração que você vai montar no computador, que você vai escolher para o seu notebook, para saber qual que é o limite de memória que você vai ter. Entre as memórias que existem no mercado, há diferenças entre memórias mais rápidas, memórias menos rápidas, não vou falar memórias mais lentas, porque hoje a gente tem as memórias assim com um desenvolvimento muito bom. E se eu tiver que fazer alguma atualização futura, por exemplo, né, pode ser feito. O que eu devo observar para poder, no momento da compra do computador, prever essa atualização futura? Perdão. E alguns outros detalhes que vão acontecer também com relação ao processador. Aqui dentro desse gigahertz, existem aí detalhes que devem ser observados, porque às vezes um processador com 2.5 GHz oferece rendimento diferente de acordo com algumas características que eles oferecem. São esses detalhes que a gente aprofunda mais na disciplina de tópicos especiais. Aqui você tem uma noção de, principalmente, qual computador que você não vai comprar. Se você pegar um computador com 4 GB, o que eu acho difícil ter no mercado hoje, mas ainda aparece, você já descarta. Um processador que não te apresente ou apresente abaixo de 2 GHz de processamento, por exemplo, você pega aí um i3, dificilmente você vai ter 2 GHz de processamento, mas em muitos casos, i5 e i7, na propaganda aparece um processamento grande, 4 ponto alguma coisa, mas você vai perceber que isso é só um processamento de momentos desse computador, que na maior parte do tempo o processamento dele é 1 GHz ou até abaixo. Então são situações de recomendações mínimas que você tem que olhar para o SketchUp trabalhar. E vejam, você talvez não vai trabalhar apenas com o SketchUp no seu computador. Digamos que você vai ter também o AutoCAD. Mesma coisa, AutoCAD Requirements. Quais são os requisitos do AutoCAD? Vou fazer a busca aqui, né? Vou encontrar aqui AutoCAD Requirements. Aqui já trouxe para mim, tá vendo? Algumas informações sobre os requisitos, mas não são do site oficial, é de outro site. Eu vou pegar aqui direto do site oficial, tá vendo? É o conhecimento autodesk.com. Vou abrir esse daqui, tá? Já deixei aberto aqui para adiantar para a gente. E aí eu vou dar uma olhada quais são os requisitos do AutoCAD. Requisitos do sistema para AutoCAD 2022, incluindo ferramentas especializadas. E aí você tem aqui uma tabela, vamos ampliar a imagem aqui para a gente ver. Processador. Olha que interessante. Básico para o AutoCAD. Processador de 2.5 a 2.9. E aí então você percebe a seguinte situação. Se a minha base de compra for o AutoCAD, eu consigo rodar o SketchUp, porque o SketchUp, o mínimo, me pediu o quê? 2. E o AutoCAD está pedindo, olha, no mínimo você tem que ter 2.5. De 2.5 a 2.9. E o recomendado é um processamento de 3 GHz ou superior para trabalhar comigo. Agora inverte a situação.
eu baseio a compra do meu computador no SketchUp. E aí, futuramente, eu falo assim, vou trabalhar com AutoCAD. Olha o problema. O computador que minimamente, supondo que você tenha o computador mínimo ali para trabalhar, época de faculdade, né? Não vou fazer um investimento num computador mais poderoso agora, vou trabalhar aqui com o mínimo, questões depois eu faço um investimento melhor, mas fica aquém do que você precisa para trabalhar com outros softwares. Tem um bicho papão aí na arquitetura, né? O pessoal do nono período sempre falou comigo. Roda Lumion. Roda Lumion. O Lumion, gente, é uma coisa assim, fora da curva de necessidades. Depois eu vou deixar para vocês pesquisarem, dever de casa, para vocês pesquisarem os requisitos do Lumion. Ele, quando você abre a página, né, ele tem, aqui no AutoCAD você está vendo uma tabela só de requisitos. O Lumion traz 3 para vocês. 3 tabelas assim, mínimo, mínimo do mínimo, mínimo do mínimo do mínimo, para você poder trabalhar com ele. Mas se você for lá no recomendado do Lumion, se o seu computador roda Lumion, ele roda qualquer outra coisa, acreditem. Mas enfim, vamos só continuar no AutoCAD aqui para a gente ver. Olha só, memória, 8 GB, recomendado 16, foi o que eu falei com vocês, tá vendo? Hoje, para arquitetura, pessoal, 16 GB de memória RAM, a nível de trabalho mesmo, diário, 16 GB. Poxa, professor, mas eu tenho 8 GB aqui, não dá? Dá sim. Você vai ter que ser um pouco paciente, né, para poder... porque você não está trabalhando só com o AutoCAD, você tem aí o seu Office, você tem a internet, você tem Teams funcionando, você tem um monte de coisa que está tudo dividindo esses 8 GB de memória. Então você vai ter esses 8 GB funcionando e vai precisar um pouquinho só de paciência para poder fazer os trabalhos com o AutoCAD, com o SketchUp e qualquer outro software que você estiver trabalhando, né? Aqui ainda traz sobre resolução de tela, veja que interessante, né? Exibições de alta resolução e 4K. Tem monitor 4K. Ah, gente, e aí vem aquela situação que eu tenho certeza que na cabeça de vocês aí a pergunta já apareceu, né? Quanto que custa isso? A notícia não é boa, né? Computadores que são dedicados aí a trabalho de arquitetura, eles sempre estão em um patamar de preço bem elevado. Porque à medida que você vai ampliando as capacidades do computador, isso aí é um cálculo bem simples de você chegar ao resultado, né? Quanto maior a capacidade, mais caro é o equipamento que você está comprando. Não tem jeito, não tem como fugir disso, tá? Você pega de 8 GB de memória para 16 GB de memória, não é que vai ser o dobro do preço, mas é mais caro você ter 16 GB de memória do que 8 GB. Por isso daí, vale a gente sempre pensar que o conhecimento desses detalhes não é só para você poder, por exemplo, fazer a minha disciplina no nono período para tirar nota na prova, não é só isso. É mexer no seu bolso o conhecimento, né? É mexer no dinheiro. O que você vai investir no computador, ele tem que se pagar no trabalho que o computador vai fazer. Então, nesse momento, não adianta economizar, tá? Assim, quando você chegar para trabalhar profissionalmente mesmo, mercado de trabalho, economia significa mais tempo gasto com o desenvolvimento de projetos, tá? Talvez redução aí de qualidade no trabalho, vai demorar mais para você entregar e o seu concorrente pode ter um equipamento melhor e vai ganhar o cliente que você poderia conseguir, sendo que o seu equipamento não está te dando suporte suficiente para trabalhar. Veja, não quero assustar ninguém, tá, de forma alguma, mas são pensamentos que a gente cultiva durante as nossas aulas para a gente poder chegar o mais próximo possível do mundo real, né? O grande objetivo da disciplina de tópicos especiais, arquitetura de computadores, que a gente chama, é justamente tentar fazer uma prévia para a turma do que é o mundo real, referente aí ao uso de tecnologia da informação no ambiente de trabalho da arquitetura, tá? Então assim, você continua olhando aqui
placa de vídeo, qual que é? A sua placa de vídeo básica aqui é de 1 GB, mas a recomendada é uma placa de vídeo com 4 GB. Né? Vai falando aqui, lá no SketchUp era OpenGL, dá uma olhada aqui como é que tá no AutoCAD. É o DirectX 11, recomendado DirectX 12. Ou seja, a placa de vídeo tem que ter os dois. Então, a compra de um computador é objeto de estudo aprofundado, gente. É objeto de estudo aprofundado, porque, infelizmente, quando você tem propaganda de computador, isso daqui não aparece assim explícito, né? Olha, esse aqui tem tantos gigahertz processador, essa memória aqui é dessa característica, a placa de vídeo vem com esse driver. Isso não aparece. Isso cabe a vocês acessarem, né, o site dos softwares e futuramente o site do fabricante do processador, qual é a especificação do fabricante da memória, qual é a especificação do fabricante da placa de vídeo, para buscar esses detalhes e saber se o computador está adequado para o que você quer trabalhar. Eu mostrei 2 softwares aqui, então eu preciso me basear no mínimo que os 2 softwares vão precisar para trabalhar. Se forem 3, vou colocar no meio aqui Corel. O que o Corel Draw precisa para trabalhar? Não sei. Vou abrir o site, ver os requisitos para trabalhar com Corel e vou colocar aqui junto com os que eu vou precisar para poder saber qual que é a configuração mínima, né? E aí você vai adicionando nisso a cada software que for necessário para você trabalhar. Eu vou mostrar para vocês aqui uma propaganda, tá, gente? Não estou fazendo propaganda da loja, tá? É porque é uma das poucas que trazem isso daqui, ó. Notebooks Avel, é uma marca de notebooks, né, para arquitetos. Isso aqui é só marketing, tá, gente? É só marketing. Isso que está escrito que vocês estão vendo ali é só marketing. Não existe nenhuma fabricação assim, ó, esse notebook é para arquiteto. Isso aqui é marketing. É uma linha de notebooks que teoricamente possuem as características, as capacidades que são adequadas para o trabalho da arquitetura, tá? Mas olha só o que eu quero que vocês, né, percebam quando for escolher um computador. Vou abaixar aqui, a gente vai ver alguns computadores, tá? Ó, desce aqui, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver de perto. Veja, eu tenho aqui uma placa de vídeo, né? Os nomes a gente vai acostumando com eles, né? Então você tem aqui RTX 3080, 16 GB de placa de vídeo. Bom, né? Porque a gente viu que do AutoCAD precisava de 4, o SketchUp colocou de 1 GB só, 16 GB de placa de vídeo. Muito bom. Já pensando que, poxa, é mais caro, mas eu sei que dá. Aí vem aqui, ó, Intel Core i7 12700H. Isso aqui representa alguma coisa. Isso aqui a gente vai ter que estudar o que é isso. E onde que está aquela informação sobre quantos gigahertz esse processador me entrega? Lembra qual que era do SketchUp? Ele precisa de 2 ou superior, e do AutoCAD ele precisa de 2.5 até 2.9, não é isso? Onde que está essa informação? A resposta é: não está aqui. Eu tenho que procurar a informação desse processador em específico aqui, sabendo o que significam esses números, essa letra aqui, para eu compreender se esse processador entrega a capacidade de processamento necessária para trabalhar com o software. Aí aqui está falando, ó, 17 polegadas, isso aqui é o monitor. É o monitor. E um SSD, aqui tem uma informação por trás dessas letras e desses números aqui, ó, M.2, NVMe. O que significa é mais simples do que a combinação de letras. Vocês podem ficar despreocupados com relação a isso, tá? 1 terabyte de espaço. Tudo bem. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá não? Vocês prestaram atenção que basicamente esses são 3 elementos principais que a gente tem que olhar? 4, vamos dizer assim: processador, memória, placa de vídeo, armazenamento. Cadê a memória?
desse computador aqui. Compre agora. Mas cadê a memória? Quanto de memória que esse computador tem? Não sei. Eu vou ter que entrar aqui em algum lugar desse anúncio, deixa eu tirar um pouquinho do zoom para poder olhar onde que tá, porque não tá aqui. E infelizmente, gente, isso vai se repetindo. Vejam que eu estou num site aqui, arquitetura, onde, de novo, teoricamente deveria aparecer algum tipo de informação mais adequada para arquitetos, o que não é o que a gente vê aqui. Ou seja, turma, a responsabilidade por conhecer o computador que será adquirido é de vocês, tá? É de vocês. Você não vai terceirizar essa escolha. Você pode buscar informação, pega o pessoal que passou pelo nono período, o pessoal que já formou. Eu costumo receber mensagem de aluno, né? Newton, cara, montei um computador aqui muito top, né? Lembrando lá do que a gente estudou, olha como é que ficou meu computador. O pessoal compartilha isso com a gente. Então, assim, os seus colegas, o primeiro contato que vocês vão ter, os seus colegas que já passaram pela experiência de comprar equipamentos que são capazes de trabalhar com o que vocês precisam, eles são os primeiros a entregar essa informação para vocês. A gente vai ter o momento de estudar isso a fundo. Não adianta, por exemplo, vocês estão no quarto período. Quando chegar no nono período, o que falar para vocês agora, se eu falar com vocês assim, ó, esse aqui é bom, esse computador é bom, não adianta eu falar isso para vocês agora. Só adianta se você for comprar nesse momento. Newton, essa semana eu vou comprar um computador. Beleza? Vamos olhar qual que você vai comprar. Você vai arrancar aí de 5 a 10 mil reais para comprar um computador essa semana. Vocês viram o preço aqui? Né? Alguém deve estar assustado com os preços que apareceram aqui embaixo, né? Mas suponha. Essa semana eu vou pegar 21 mil reais para comprar esse computador. Gente, olha que coisa. 21 mil reais para comprar esse computador. Essa semana. Tudo bem, vamos sentar aqui e vamos estudar esse computador para ver. Agora, se você virar para mim e falar assim, Newton, eu estou no quarto período, então falta o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Faltam 5 períodos, eu vou juntar dinheiro durante esses 5 períodos para comprar meu computador lá no 10º. Quando você chegar para comprar esse computador lá depois que você formar, essas configurações, eu garanto para vocês, estarão obsoletas. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, a compra de um computador, ela tem que ser planejada, tá? Tem que ser planejada para você comprar o computador certo no momento certo que vai reverter o trabalho que você quer imediatamente. Imediatamente. O avanço da tecnologia ele é muito rápido e os computadores defasam muito rápido. Significa que esse computador que vocês estão olhando agora aqui para a tela de quase 22 mil reais, daqui a 2 anos, 3 anos no máximo, ele está obsoleto. Daqui a 3 anos eu vou ter outro computador com capacidades superiores a esse aqui e esse computador vai funcionar? Vai continuar funcionando, mas eu tenho possibilidades de equipamentos com mais capacidade. Os softwares, a versão 2022 do SketchUp, daqui a 3 anos eu vou ter a versão 2025, 2026 do SketchUp. O que o SketchUp 2026 vai exigir? Não sei. Eu vou ter que acompanhar a tecnologia, tá? Então, gente, vejam, eu acho que eu entreguei para vocês mais uma responsabilidade do que resolver o problema, né, Larissa? Mas esse é o mundo que vocês vão viver, tá? Com relação ao uso de tecnologia na arquitetura. Não é uma coisa desesperadora, não, tá, gente? Não quero que ninguém desiste, não, por favor, não é isso, tá? Mas cabe aí uma reflexão muito grande com relação a planejamento e principalmente conhecimento, gente, propriedade de conhecimento. Pode parecer que essa parte de tecnologia não é uma coisa assim tão presente na profissão que vocês escolheram, mas eu diria que não só para arquitetura, para qualquer profissão que venha aí a conviver no mercado de trabalho com o uso maciço de equipamentos, de software,
qualquer profissão depende hoje totalmente de adquirir o máximo de conhecimento sobre tecnologia da informação, tá? Por isso que eu estou presente no curso de vocês, né, em tópicos especiais. Eu vim para o curso com uma proposta da Regina para poder ajudar nessa visão aí de passar para futuros arquitetos o que os aguarda no mercado de trabalho com relação ao uso de tecnologia, porque é melhor que vocês tenham esse conhecimento agora na graduação de uma vez, para que vocês não venham a descobrir isso somente depois, sem ter um direcionamento adequado, lá no momento de realmente precisar de fazer o investimento e adquirir equipamentos que vão suportar, dar o suporte aí para o trabalho de vocês, tá bom? Bem, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Que eu tenha aí dado algum tipo de contribuição, uma luz para que vocês enxerguem essa situação de aquisição de equipamentos, tá? Professor Larissa, tem o meu contato, se precisar de qualquer coisa assim um pouquinho mais específica, pode conversar comigo, pode me chamar, tá? Havendo aí possibilidade, a gente volta a conversar de novo e eu espero vocês aí no nono período, no primeiro semestre do nono período, para a gente poder aprender mais profundamente cada um desses detalhes aí de tecnologia. A gente não vai ter só essa parte de equipamento, tá? A gente trabalha bastante com redes de computadores, vamos aprender aí sobre redes cabeadas, redes sem fios e muitos outros assuntos com relação à tecnologia, que envolvem tecnologia no dia a dia do trabalho da arquitetura. Beleza? Grande abraço para vocês, boa aula aí, até a próxima. Valeu!